Salve, salve galera! Estou aqui de novo para fazer mais um vídeo. Um vídeo falando sobre a China, novamente, né? Então a gente já tem aqui alguns vídeos falando sobre a mudança na China a partir da implantação das reformas econômicas na nossa plataforma, né? E temos também alguns vídeos aí falando sobre a questão comercial entre China e Estados Unidos, tá? Fazendo parte desse nosso curso de atualidades, a gente vai falar sobre Hong Kong, tá? A questão de Hong Kong. Em outro vídeo a gente também vai falar sobre Taiwan, tá? Mas nesse aqui, sobre Hong Kong. Primeira coisa, pessoal, analisando o mapa da China, a gente vai ver que Hong Kong é uma pequena área, um pequeno território, tá? Que vai estar aqui a mais ou menos aí no sudeste da China, né? E que é bem pequenino, tá? Mas que tem uma importância gigantesca econômica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra questão é que nós vamos ver que Hong Kong não é um estado, Hong Kong não é uma província, vamos dizer. Hong Kong é considerado uma região administrativa especial. Aqui, observe o mapa da China. A China ela tem aí politicamente uma divisão bem diferente da divisão do Brasil. O Brasil tem a divisão estados e o Distrito Federal. Tá? A China não, tem aí região autônoma, província, municípios, região administrativa especial, que é o caso de Hong Kong e de Macau. Né? E no caso de Taiwan, a China considera aí uma província rebelde. Tá? Vamos lá então, vamos à nossa explicação. Tá? Hong Kong, a China perdeu esse território em 1842. Depois aí, logo após praticamente a Primeira Guerra do Ópio. A partir essa Guerra do Ópio, né, nós tivemos aí dois conflitos, né, a partir do final da década de 30, de 1830, entre a China e o Reino Unido, e posteriormente outro ali por volta aproximadamente ali da década de 50, se eu não me engano, tá? De 1850, tá? Do século XIX nós estamos falando aqui. E a China, ela acabou perdendo, foi muito vergonhoso essa perda da China na Guerra do Ópio, né? E até hoje, né, a China se sentiu humilhada pelo Ocidente naquele período. E de fato houve sim aí um Ocidente que impôs à China muitas coisas, né? Os países ocidentais, né, acabaram impondo aí praticamente uma influência na China, né? Entrando na China de uma forma bastante forçada. Mas não é o nosso tema aqui a Guerra do Ópio, falar sobre essa questão de Hong Kong. Então, em 1842, a China cedeu Hong Kong ao Reino Unido, tá? E Hong Kong volta para a China em 1997, né? Basicamente aí no final do século XX, né? Nós temos aí o retorno de Hong Kong e também de Macau, que era a colônia portuguesa. O que é que acontece, pessoal? Houve nessa devolução um acordo em que consiste que Hong Kong manteria uma certa autonomia. Nesse caso, nós temos aí um país, dois sistemas. Então, essa autonomia de Hong Kong, né, um país, dois sistemas, valeria por 50 anos. Tá? Então, de 1997 a 2000, perdão, 2047. Repetindo, 1997 a 2047 funcionaria desse jeito. Um país, dois sistemas. Hong Kong teria uma certa autonomia, tá bom? Então, só para entender, isso significa que Hong Kong iria funcionar diferente do restante da China, iria ter um sistema diferente. Nesse caso, por que a gente fez esse vídeo? Porque vocês têm visto notícias sobre Hong Kong, caiu questões em vestibulares sobre Hong Kong, sobre essas manifestações que têm ocorrido aí praticamente desde 2014, aí 2019, este ano de 2020, mais manifestações da população de Hong Kong. Então vamos entender o que é que está em jogo.
Primeira coisa, a gente precisa aí compreender quais seriam essas autonomias que Hong Kong tem. Vamos aqui entender como funciona o sistema político de Hong Kong, dessa região administrativa especial. Nesse caso, a China, Xi Jinping, que é o atual líder do Partido Comunista na China, então com isso acaba se tornando o manda-chuva, né? O presidente da China, nesse caso, e o território de Hong Kong é um território dominado por ele, né? É um território em que ele vai ser autoridade, aí vai ser a autoridade de Hong Kong também, né? O território, apesar de Xi Jinping ser considerado presidente de Hong Kong, né, presidente como presidente de toda a China, o território também tem um governo autônomo. Porém, esse governo é escolhido praticamente pelo Partido Comunista. Tá? O governo de Hong Kong, o executivo de Hong Kong, é escolhido pelo Partido Comunista. Poxa, que autonomia é essa, né? Caramba, o Partido Comunista, que ocorre a partir de um comitê, é que escolhe o poder executivo, né? O líder do poder executivo local de Hong Kong. De fato, tem isso, né? Porém, no poder legislativo existe uma eleição, tá? Então, autonomia aí, religiosos, empresários, sindicalistas, assim como a gente faz aqui no Ocidente, semelhante, né? Pessoas aí que tenham mais de 18 anos podem aí, nesse caso, se candidatar e que sejam, claro, residentes em Hong Kong. Então, existe essa autonomia no legislativo, um legislativo bastante plural em Hong Kong. Além do legislativo, eu queria destacar o judiciário. Hong Kong tem aí, nesse caso, vocês podem ver, uma espécie de uma lei básica, o que eles chamam de lei básica, uma carta constitucional. Tá? O sistema judiciário de Hong Kong ele se assemelha muito a um sistema britânico, a um sistema nos moldes ocidentais, né? Separado do poder legislativo, separado do poder executivo. Algo que no continente, a gente sabe, a China é uma ditadura, a China ela não funciona desse jeito. Tá? A China vai funcionar de uma forma bem diferente. Tá? Existe aí o Partido Comunista, né? Ele vai comandar a China plenamente. Tá? Ele tem o controle do Estado, né? O partido e o Estado se confundem nesse caso, certo? Então, em Hong Kong é diferente. Em Hong Kong, os juízes são independentes, o legislativo é independente. Apesar do executivo não ter essa grande independência, mas os outros dois poderes têm. E isso faz uma diferença gigante, pessoal, em relação ao restante da China. Vamos lá. Em 2014, nós tivemos a famosa Revolução dos Guarda-Chuvas. Tá? Foi bastante famosa essa revolução. Parte dessa revolução, se deu, pessoal, por quais motivos? Vamos entender. Né? Tem toda uma reforma educacional que o Partido Comunista queria fazer em Hong Kong. E os estudantes lá, diferentes dos daqui, não gostam de uma exaltação ao comunismo. Tá? Estudantes, principalmente do curso superior, principalmente em ciências humanas. Tá? Mas em Hong Kong, não, o pessoal foi às ruas também com isso para protestar, não admitindo esse tipo de coisa, de interferência do governo, e porque eles são acostumados com uma certa autonomia, com uma certa independência. E aí nós temos outras questões, né? O fim do controle de Pequim sobre candidatos para comandar o governo local. Ou seja, eles foram às ruas em busca de mais autonomia, em busca de mais liberdade. Mas isso, de fato, acabou não dando em muitas coisas. Em 2019, aí eu vou explicar daqui a pouquinho o que é que aconteceu ano passado e o que tem acontecido esse ano. Eu digo sempre para os meus alunos que nós teríamos aí 3 caminhos para Hong Kong. Tentar, que eu acho bem difícil, enfrentar a China e os cidadãos de Hong Kong ir, de fato, mais às ruas e tentar aí uma independência, algo que eu acho improvável. Segundo ponto, pode
ter prorrogar esse um país, dois sistemas. Isso pode ser prorrogado. Terceiro ponto, o que provavelmente vai acontecer é a China tentar antecipar esse sistema, tá? Ou melhor, tentar antecipar essa data de 2047, ou seja, exercer um maior controle sobre Hong Kong. Provavelmente é isso que vai acontecer e é isso agora em 2020 que a gente está vendo. Hong Kong, como eu falei antes, né? Então essas três alternativas, né? Acredito que a terceira é que vai se realizar. No caso de Hong Kong, né? Ainda falando sobre as liberdades e a certa autonomia, nós falamos sobre o legislativo, sobre o judiciário, né? Sobre o executivo, que não é tão livre assim, né? Na verdade não é livre. E falando aí sobre a questão de Hong Kong e a liberdade, né? Hong Kong, por exemplo, redes sociais que são proibidas na China continental, em Hong Kong elas são liberadas. Por exemplo, o Twitter, né? Na China continental, a China tem outras redes sociais, né? Umas redes sociais que têm controle do Estado chinês. Tá? Em Hong Kong existe ainda essa liberdade, certo? E o cidadão de Hong Kong teme perdê-la. E o governo chinês faz as suas investidas para que Hong Kong acabe perdendo logo essa liberdade e essa autonomia, através aí do projeto de segurança, a lei de segurança que o governo chinês está querendo implantar desde o ano passado, para fazer com que pessoas que sejam presas em Hong Kong ou presos, possam ser extraditados para a China, o que faz boa parte da população de Hong Kong temer aí, né, a questão de presos políticos, né? O que pode acontecer é que essas pessoas podem ser transferidas para o continente e julgadas de acordo com o sistema judiciário do continente, que é bem atrelado, onde não há, é uma ditadura ferrenha do Partido Comunista, onde não há essa separação como acontece em parte, né, parcialmente em Hong Kong. Então a população foi às ruas no ano passado, muitas manifestações, muitas pessoas presas, acabaram recuando e esse ano retomaram esse projeto. Tá? E o governo chinês tem levado isso para frente. E a população tem se manifestado, até utilizando alguns joguinhos até para se manifestar contra isso, né? Falando da liberdade de Hong Kong, mas acredito que é muito difícil Hong Kong conseguir sair dessa. E é bem provável que o governo chinês consiga, aos poucos, através primeiro dessa lei de segurança, posteriormente de outros e outros projetos que podem vir, fazer com que 2047 se torne aí, ou seja, melhor dizendo, seja antecipado. Por que Hong Kong é tão importante? Aqui analisando, Hong Kong em liberdade econômica, né, se fosse analisado como um país, Hong Kong seria aí a área de mais liberdade econômica que se tem no mundo. Quando vai olhar a questão de impostos, a questão fiscal de Hong Kong, torna a região extremamente livre. Então, analisando aí o ranking de liberdade econômica, pode ser encontrado aí no jornal Gazeta do Povo, por exemplo. Tá? Então, pessoal, só falando para vocês que, nesse caso, Hong Kong tem uma renda per capita altíssima, cerca aí de 56 mil dólares por ano, tá? Muito maior que a nossa, do Brasil. Hong Kong tem um sistema de liberdade de mercado muito interessante, tá? Onde para se montar uma empresa, diferente do que acontece aqui no Brasil, que leva mais de 100 dias, em Hong Kong você em horas você consegue criar uma empresa. Então é uma região que de fato estimula o mercado livre. Tá? E por isso é tão rica e tão próspera. A liberdade de mercado de fato traz prosperidade. E isso Hong Kong conseguiu e está aí uma região minúscula com uma riqueza gigantesca. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de Hong Kong em relação à dívida pública, é algo que também vai ser analisado no ranking de liberdade econômica. Hong Kong tem aí uma dívida pública que equivale a 0,1% do PIB. Olha o Brasil, 76%, provavelmente vai para 100% esse ano devido às medidas que foram tomadas por causa do coronavírus.
A Itália, 132%, né, do seu PIB, a sua dívida. Olha só como Hong Kong é um exemplo para o mundo e exemplo para muitos países, inclusive esse aqui, o nosso, tá? Hong Kong tem outras diferenças. A língua, por exemplo, eles não falam mandarim, tá? Outra questão, o dólar em Hong Kong, em questão de moeda, né? Tem o dólar de Hong Kong, certo? Algumas diferenças de Hong Kong em relação à China continental, tá bom? Então, pessoal, foi esse um pequeno resuminho sobre Hong Kong para que vocês entendessem por que está acontecendo todas essas manifestações, tá? Muito obrigado pela sua atenção e aí vocês contribuam, colaborem, dá seu like ou seu dislike nas nossas aulas. E se der um dislike, por favor, faça comentários, ajude a melhorar o nosso canal. Um abraço.